Olá, bom dia, boa segunda-feira, boa semana, bom mês de junho para todos. Mais uma vez agradeço a participação dos amigos que estão nos acompanhando hoje. E hoje, num dia em que registramos a triste marca de termos ultrapassado 500 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus, 29 mil mortes, São Paulo 95.800 pessoas e quase 7 mil mortes, 6.980 mortes. Nosso encontro entre amigos tem como tema a ciência, que é o caminho para a superação dessa pandemia. Estamos hoje com dois grandes amigos. Agradeço aos dois por terem acolhido o convite. Reitor Varran, da USP, bom dia. Obrigado, reitor, por aceitar essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, Marcos. É um prazer falar com você e um prazer também falar com o nosso ministro Gilberto Kassab. Ministro Gilberto Kassab foi prefeito de São Paulo, foi ministro das cidades e ocupou essa importantíssima missão. Foi ministro de Ciência e Tecnologia do Governo Federal. Grato também por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à nossa conversa entre amigos. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos, aí a oportunidade de estar conversando com você e o prestígio de poder estar junto com o nosso magnífico reitor, querido amigo, pessoa muito honrada, muito qualificada, para conversar um pouquinho sobre o Brasil. Ministro, começo com uma pergunta básica. O Brasil, hoje, no ponto que nós nos encontramos em relação à ciência, nós tivemos equívocos nessa trajetória? Nós poderíamos estar mais à frente e, com isso, por exemplo, enfrentarmos uma situação como essa de uma forma mais efetiva? Nós estamos aí às portas de ingressar, por exemplo, no sistema 5G, na implantação do sistema 5G. Nós tivemos problema de investimento em bolsas, que foram, nesse último ano, 2 anos atrás, problema sério de financiamento com bolsas, de pesquisa. Esse momento no Brasil traz também uma preocupação em relação à nossa condição de país sempre pioneiro no que diz respeito à ciência? Olha, Marcos, é evidente que esse episódio, essa pandemia, ela tem uma diferença muito grande em relação às outras, não é? Hoje nós vivemos num mundo com bilhões de habitantes, a repercussão ela é muito maior e, portanto, os cuidados têm que ser muito maiores. É evidente que fica claro com essa pandemia que muita coisa vai mudar no mundo daqui para frente. Se vai mudar daqui para frente, é porque está errado daqui para trás. E não apenas em relação ao Brasil, em relação a muitos países. No Brasil, é óbvio que nós tivemos um investimento muito baixo nas últimas décadas em pesquisa, em ciência, em educação. Nosso reitor Varran, melhor do que ninguém, sabe disso. Nós convivemos com investimentos vultosos na área de defesa, armamento, obras faraônicas, mas de nada adianta nós fazermos esses investimentos se a gente não investe nas pessoas, na qualidade de vida. E investir em pessoa é investir na pesquisa, na ciência, na educação, na cultura. E é dessa maneira que o mundo, e o Brasil não será diferente, vai agir daqui para frente. Nós vamos ter mais investimentos muito melhor direcionados. A sociedade vai cobrar esses investimentos e as universidades, e a USP é protagonista no Brasil pela excelência, por ser a principal, a maior e a melhor universidade do Brasil, para que com as suas ações ela possa servir de referência para todas as outras. E, principalmente, com o seu saudável poder de pressão, para que a gente possa, com o apoio da USP, ter essas mudanças que nós sabemos que vão acontecer no Brasil. E aí não vai a crítica a ninguém, porque a maior parte dos países do mundo cometeram esses equívocos. Bill Gates acertou alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, quando fez uma palestra indicando o que ia acontecer em relação a essa guerra virológica e tantas outras coisas. Mas o mundo tinha que ter enxergado isso há 50 anos atrás. Era para termos um outro mundo. Nós vamos ter melhor qualidade na relação entre as pessoas, nós vamos ter melhor administração do tempo das pessoas, e isso vai fazer com que a gente possa ter um mundo melhor para que as pessoas possam viver. Mas, para isso,
é fundamental a conscientização das pessoas para que elas pressionem o poder público para que ele possa estar à frente e coordenar essas mudanças, implantá-las. Conosco o Luiz Fernando Martins Castro, a Adriana Flóvio, que lhe mando um abraço, bom dia, ministro Kassab, Ana Bergamini, José Antônio Chicarino, de Taubaté. Ministro, aliás, reitor, nós tivemos em São Paulo sempre a ciência como um paradigma, um dos alicerces da nossa sociedade. Eu digo sempre, a USP foi uma grande demonstração disso. A USP nasceu da luta de 32, quando São Paulo perdeu na guerra, na força, nas armas, mas indicou o caminho da ciência como o caminho possível para a vitória. E mudou, efetivamente, os rumos do nosso Estado. A USP hoje tem trabalhado fortemente para oferecer soluções para a sociedade em relação ao coronavírus. Se é possível você comentar algumas dessas iniciativas, ventiladores pulmonares, a questão da pesquisa de vacinas, enfim, comentar um pouco para nós o que está acontecendo na USP no enfrentamento dessa pandemia? Marcos, acho que você levantou um aspecto muito importante dessa postura das elites da antiga província de São Paulo e do estado de São Paulo. A USP não é um resultado só da Revolução Constitucionalista de 32, é um resultado de um trabalho que vinha há décadas, desde segunda metade do século XIX, quando investimos em escolas laicas, escolas profissionalizantes. A província da época, depois do Estado, abriu 5 faculdades profissionalizantes por conta própria, não com dinheiro do Império ou do governo federal, e assim por diante. E a USP foi uma consequência dessa ideia de que realmente nós, somente com a ciência, podemos dar o avanço. Mas antes de responder a tua pergunta, eu quero chamar a atenção que essa pandemia demonstrou para a sociedade 2 aspectos muito interessantes. Primeiro, reforçando que a ciência é que vai resolver os problemas. Com a ciência que nós podemos resolver os problemas. E segundo, que nós precisamos fazer o desenvolvimento nos nossos países, no nosso país. Você não importa conhecimento. Aliás, isso eu venho falando há algumas décadas. O máximo que você consegue importar é uma versão ultrapassada. Nem mesmo a maioria das filiais de empresas multinacionais tem a versão última do desenvolvimento daquele produto. Basta você ver um carro fabricado na Europa e a mesma marca, o mesmo modelo aqui no país. Você tem uma diferença sensível. Agora, com isso, como a USP já vem fazendo essa pesquisa, e nós temos aqui no estado de São Paulo essa tradição, e temos, inclusive, a FAPESP, desde 63, garantir uma continuidade das pesquisas, a resposta da USP foi muito rápida. Nós temos hoje mais de 200 grupos de pesquisa que desviaram os seus trabalhos ou começaram trabalhos com áreas voltadas, vamos dizer, ao combate e a solução dos problemas trazidos pelo Covid-19. Você citou alguns mais famosos, por exemplo, a questão dos ventiladores. Felizmente, conseguimos obter uma aprovação da Anvisa na semana passada. Os protótipos já estão em uso no HC. Eu espero que o próximo passo, que é a produção industrial, nós possamos dar esse passo rapidamente. Nós também temos... Oi? Desculpe. Como é que está essa questão da perspectiva da produção industrial? Desculpa a parte. Por enquanto, os produtos estão sendo produzidos em uma escala semi-industrial dentro do campus da USP, com o apoio da Marinha do Brasil. Muito bom. Mas acho que já está no momento de nós conseguirmos um apoio de alguma indústria ou algumas indústrias que possam nos ajudar e partir para uma produção industrial maior. Nós temos os nossos antigos alunos, empresários, ajudando e estudando essa
essa transferência. Pois não? E a perspectiva de custo da unidade desse equipamento? Não, hoje nós estamos trabalhando com a Marinha, portanto, o custo de material do equipamento deve estar menos de R$ 2.000, porque muitos insumos subiram de preço violentamente nesse período. Veja só. Mas provavelmente, com mão de obra, com os impostos tal, pode chegar a valores maiores, mas não vai ultrapassar R$ 10.000. E nós estamos vendo aí alguns equipamentos no mundo sendo vendidos a $40 mil, $30 mil. Esse respirador é bem voltado para o nosso problema do coronavírus. Perfeito. Então, é bem adaptado a isso. E o segredo todo, meu caro ministro, não é o equipamento em si. Inclusive, nós nem estamos patenteando equipamento. O segredo todo é o software que está por lá dele. O software é um software desenvolvido na Escola Politécnica, e esse é o grande pulo do gato. Esse software é um software que simplifica algumas coisas e atende às necessidades do paciente, e responde às necessidades do paciente. Esse é o grande pulo do gato. Valeria a pena, ministro Kassab, dar uma olhada na questão tributária, porque nessa emergência, quase triplicar o preço do aparelho por questão tributária, é possível o Estado, o ICMS, o próprio governo federal, que deve ter uma incidência grande tributária, auxiliar um pouco também e até promover a isenção, pelo menos nesse momento de pandemia, né, ministro? Muito, muito bem lembrado. Eu vou encaminhar essa demanda e colocá-los em contato com o reitor Varran, para que a gente possa ter um projeto de lei isentando de tributos municipais, estaduais e federal, especificamente este e outros aparelhos similares. Desculpa interromper, Varran. Eu quero deixar claro também, foi boa a sua interrupção, deixar claro que os pesquisadores da USP, os professores da Poli, não estão querendo royalties e patentes. A ideia é deixar uma patente aberta, mas, obviamente, nós temos que garantir a qualidade do produto. Então, nossa exigência a quem produzir é que tem que seguir ipsis literis as orientações, porque nós não podemos ter um produto que possa trazer algum problema no futuro. Para isso, os nossos colegas da Faculdade de Direito estão ajudando a criar todas as rotinas, salvaguardas, para exigir do produtor esses cuidados. Mas eu citei do respirador, que deu muita ênfase, mas também tivemos máscara, nós desenvolvemos máscaras muito baratas, e agora elas estão sendo produzidas por costureiras, então tem uma ação social de costureiras trabalhando para produzir máscaras, os shields da frame mais desenvolvidos, inclusive tem várias coisas, mas na área de vacina temos grupos distintos trabalhando com abordagens diferentes, na área de procura de remédios, por exemplo, nós temos no Instituto de Ciências Biomédicas, nós estamos testando todas as moléculas disponíveis comercialmente no país, são mais de 4.000, para ver quais são mais possíveis, mais, vamos dizer, promissoras. Então, tem várias coisas, mas também tem algumas coisas também complementares que a gente não vê. A questão da psicologia, nós temos problemas que estão se avolumando por aspectos psicológicos, psiquiátricos. Nós temos as questões do relacionamento social, temos questões de econômicas, modelagens. Então, nós temos colegas da Faculdade de Economia e Administração trabalhando junto com o pessoal de estudo de matemática e da Faculdade de Saúde Pública, desenhando modelos. Nós temos professores da USP que estão agora ficando quase que permanentemente no Palácio, ajudando nessas modelagens. E então, nós estamos pegando desde os aspectos sociais, psicológicos, até os aspectos puramente técnicos, trabalhando nisso. Mas eu volto a insistir. Por exemplo, fazer o DNA em 48 horas, como foi feito, na verdade, não foi nem 48 horas, foi 24 horas, porque a primeira vez que eles fizeram, chegaram à conclusão que estava errado, fizeram de novo. Isso aconteceu porque essa equipe trabalha há 20 anos com isso. Não é que começou e fez o desenvolvimento. Tem 20 anos de experiência nas costas. O pessoal que está hoje ajudando o governo do Estado
incluindo o Dimas Covas, são pessoas que trabalham com esses problemas de infecção há décadas. Os laboratórios são muito bem montados. Então, tudo isso vem ao longo do tempo. Então, Marcos, eu estou olhando o day after dessa pandemia como uma mudança da postura da sociedade, que está percebendo que há a necessidade, sim, de nos apoiarmos na ciência, sem dúvida, e que essa ciência tem que se desenvolver no país. Desculpe, Marcos, eu estou falando muito, mas eu queria só dar um exemplo positivo. O porquê que o Brasil é muito bom em agronegócios? Porque o clima é bom, o solo é bom, o trabalhador é barato? Não, porque o Brasil é commodity, mas commodity com altíssima tecnologia embutida. Eu tenho orgulho de dizer que a nossa Exalc foi considerada uma das 5 melhores escolas de agricultura do mundo e a única do Hemisfério Sul. Então, isso tudo, porque é tecnologia nossa, é investimento nosso. Os equipamentos foram desenvolvidos no Brasil. A Embrapa tem um setor de equipamentos que trabalha com a Escola de Engenharia de São Carlos, o Instituto de Física de São Carlos. Então, meus amigos, a resposta está no agronegócio. Nós somos imbatíveis. Nós hoje estamos alimentando 25% da população do mundo. Então, o Brasil hoje é imbatível, porque investe pesado na tecnologia. Desculpe, falei muito. Como ministro, reitor, eu corri o mundo e recebi a visita de diversas delegações, e eu diria que no mundo do agronegócio, o Brasil tem 2 instituições que são referências para qualquer país, que é a Exalc e a Embrapa. As duas caminham juntos, uma depende da outra, e o Brasil tem um modelo do agronegócio baseado nessas 2 instituições, e outras, evidente, mas em especial as duas como protagonistas, que nos permitiram chegar a uma posição fundamental que permite hoje ao Brasil, a todos nós brasileiros, dizer que nós conseguimos hoje ainda ficar de pé, graças ao nosso agronegócio, o agronegócio baseado nos recursos humanos, formados principalmente nas boas faculdades como a Exalc, e no trabalho que a Embrapa faz há muitos anos. É muito bem lembrado e é a coluna vertebral da economia brasileira hoje. Fazendo a anotação aqui das pessoas que estão nos assistindo, o Adilson Pedro Machado, a Cleonice Moura, o Gilberto Bertolini Neto, o Flávio Augusto, o Marcos Paulo Alves Cardoso, a Carla Baralhas, a Regina Hiroshi, o querido Cid Vieira, que manda um abraço a você e a mim, ministro Kassab. Ministro, papel do Estado no que diz respeito ao investimento em ciência e tecnologia. Do ponto de vista estrutural, né? E aí eu pergunto se a situação da USP, ou a situação de São Paulo, ela repercute no resto do Brasil, ou, melhor perguntando, nós temos outras iniciativas importantes como essa em outros polos do Brasil, e a capacidade do Estado não só no que diz respeito ao investimento, mas também no que tange a valorização da ciência perante a sociedade. Eu vou confessar, fico muito triste quando não vejo, aí vou fazer essa confissão pública, me perdoe, reitor, eu não vejo nossos prefeitos, eu não estou individualizando, mas os nossos prefeitos, os nossos governadores e o nosso governo federal trazendo essas exposições ao lado o reitor da USP. Esse trazer ao lado significa também mostrar a importância da ciência, a importância das nossas instituições científicas. E eu acho que, me parece, pelo menos, sinto um pouquinho de falta disso, do Estado valorizando as nossas instituições científicas. Ministro. Bom, eu quero aqui, falando em investimento, abordar uma questão que eu imagino que esteja preocupando muito as nossas universidades, em especial as universidades de São Paulo. Nós tivemos uma importante lei, aprovada algumas décadas atrás, que vinculava um percentual do ICMS para serem disponibilizados todo ano, por lei, evidentemente, às universidades, às 3 universidades.
E agora, com a queda da arrecadação com o ICMS, nós vamos ter um gravíssimo problema de custeio das nossas universidades. Imagino eu, não tenho conversado com o reitor, mas imagino que deve ser uma das maiores preocupações hoje das nossas universidades, em especial a USP. Nós precisamos urgentemente, se é que isso não foi feito já, iniciar um trabalho de sensibilização das nossas autoridades, porque se é claro que daqui para frente o mundo vai estar diferente e as preocupações com a ciência, com a educação, com a pesquisa vão ser muito mais agudas, muito mais intensas, como é que nós vamos temporariamente suprir essa diminuição dos recursos que não pode acontecer, ainda mais num momento como esse, não é? Que as universidades e a ciência estão mostrando para o mundo a sua importância. Como é que nós vamos sensibilizar a todos de que precisam ser diminuídos sensivelmente investimentos em outras áreas, porque aumentar a carga tributária eu acredito muito difícil, para não acontecer a diminuição de recursos que eu imagino que, caso aconteçam, comprometerá de uma maneira muito significativa investimentos importantes na própria crise que estamos vivendo hoje do coronavírus. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto é, no plano federal, o aumento das verbas disponíveis. Hoje, em relação ao nosso PIB, o Brasil é um dos países que menos investe em pesquisa. Nós temos que mudar essa vinculação do percentual de investimento com o PIB, aumentando significativamente. E esse é o momento onde eu imagino teríamos o apoio de todos os meios de comunicação maciçamente, da população em geral, daqueles que estão na vida pública com mandato ou sem mandato, do poder legislativo, do poder judiciário. Eu imagino que o nosso reitor e todos aqueles que estão ao seu lado estejam pensando nisso, e eu quero estar ao lado dessa batalha. Me permita, e aí o ministro Kassab algumas vezes me disse que não gostaria de nominá-lo em relação a isso, mas eu preciso fazer, ministro, por uma questão de justiça. Nós tivemos, no ano passado, nos últimos anos, mas especialmente no ano passado, no ano anterior, um problema sério de fuga de inteligência das nossas universidades de São Paulo. Nós perdemos muitos valores em função de uma remuneração muito, muito, muito baixa. Muito baixa no que diz respeito àqueles professores que têm os mais titulados, aqueles que são efetivamente os que estão na ponta de cima da carreira acadêmica e que representaram, com isso também, um desestímulo para os jovens que estavam iniciando agora a sua vida acadêmica. Quando olhavam para frente e viam professores com 20, 30 anos de pesquisa recebendo uma remuneração que não passava, só me engano, de $3 mil, sofrendo um assédio de universidades privadas aqui no Brasil e de universidades do mundo inteiro, porque o mundo reconhece a qualidade dos nossos cientistas, por conta dessa situação, dessa baixa remuneração. E aí nós fomos conversar, eu particularmente fui conversar com o ministro Kassab, pelo fato de ter sido ministro da Ciência e Tecnologia, alguém que tem essa aptidão e essa preocupação com a ciência e tecnologia, e o ministro Kassab imediatamente colocou o partido à disposição para a propositura da ação direta de constitucionalidade, que de fato foi proposta no final do ano. Em janeiro nós conseguimos uma liminar, e graças a essa liminar, o ambiente universitário mudou. O impacto orçamentário foi zero. Pouquíssimos professores tiveram oportunidade de atingir um patamar diferente que a liminar assegurou. Mas mais do que aqueles pouquíssimos professores que, de fato, a remuneração, o impacto orçamentário foi próximo a zero, foi a mudança do clima das universidades de São Paulo e, como consequência, imagino, das universidades do Brasil. Então, eu quero agradecer a oportunidade que deu para que essa ação fosse proposta. Eu tive a oportunidade de receber a sua procuração e, com isso, essa mudança que tivemos em janeiro está repercutindo, acredito, nos destinos hoje das universidades, nesse intenso trabalho que é feito por esses 200 grupos que hoje estão estimulados a isso. Imagino que, se não tivesse ocorrido aquele momento especial, em janeiro, a concessão da liminar,
que foi dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se não tivesse acontecido isso, talvez o clima hoje na universidade talvez não fosse o mesmo. Eu queria fazer esse agradecimento público, embora diversas vezes seja dito que esse problema não é um problema individual nem partidário, é um problema, acima de tudo, um problema de nação. Deixo esse registro aqui. Na verdade, viu, Marcos? Primeiro, obrigado aí pela citação, mas eu tive a oportunidade de ocupar diversos cargos da vida pública. E eu estou convencido, e vejo isso no mundo inteiro, de que não há servidor que tenha eficiência se não for muito bem remunerado. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão míope de alguns que entendem que o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal são bem remunerados, precisa baixar o salário deles. Imagina, o servidor precisa continuar sendo bem remunerado. E aqueles que não são, que precisam passar a ser bem remunerados. O que precisa combater são os maus servidores que não são eficientes ou que não trabalham. Mas os bons servidores precisam ser muito bem remunerados. O mundo, o Brasil, precisa de instituições de Estado firmes, fortes, com bons quadros. E não há nada mais importante do que a universidade pública com servidores bem remunerados. Na Prefeitura de São Paulo, eu, quando assumi, eu passei a valorizar de uma maneira muito significativa os servidores de educação, combatendo os maus servidores que não trabalhavam, rigorosos processos de acompanhamento de presença, mas com bons salários em cargos de confiança para a gente qualificada. Me reelegi prefeito de São Paulo, o único prefeito reeleito na história de São Paulo, valorizando o servidor. Porque essa história que tem que congelar salário do servidor não tem sentido nenhum. Mais vale bons servidores do que uma grande obra. Os bons servidores, no seu conjunto, fazem uma grande obra pelo seu trabalho. E nada mais importante que as nossas instituições de ensino, as 3 universidades paulistas, principalmente a USP, para que, com a sua valorização e com a sua motivação, e aí você deu o exemplo dessa crise, possam nos ajudar a fazer de São Paulo não apenas um grande estado, mas contribuir com seus estudos, suas pesquisas, sua ciência, para que a gente possa ter resultados no enfrentamento dos nossos problemas. Marcos, você levantou a bola, fugiu um pouco do nosso assunto, mas, de fato, o ministro Gilberto Kassab, eu quero fazer minhas também as suas palavras, o ministro Gilberto Kassab teve um papel fundamental. Essa mudança de ambiente, mudança de motivação no ambiente foi marcante. E também quero agradecer a você, porque, na verdade, o advogado da causa foi você que, assim, gentilmente, pro bono, se dedicou e fez uma defesa tão bem elaborada que os ministros do Supremo não tiveram dúvida de dar a liminar, porque estava muito bem defendido. Então, quero também estender os meus agradecimentos em nome das 3 universidades a você, Marcos, por todo o seu trabalho. Obrigado, Heitor. O tema que você levantou é tão amplo que eu posso falar demais, então você corta, por favor. Não, eu acho que a conversa é nesse sentido mesmo. Acho que nós temos que falar um pouquinho e mostrar para as pessoas o que está sendo feito. As pessoas não sabem. Essa é uma falha. E aí, Reitor, eu percebo a sua intenção, o seu esforço de mudar isso. Porque a universidade é uma realidade. A universidade ela não esteve presente nos debates de políticas públicas como deveria estar, ou apresentando para a sociedade o resultado dos trabalhos que ela faz. Eu lembro uma vez, Heitor, o senhor comentando comigo, o senhor disse, sabe quantos patentes nós temos um carro, o Flex, que nasceram aqui de São Paulo, nasceram da USP. Então, eu digo, precisamos falar, porque esse investimento que São Paulo fez, que o ministro Kassab chamou a atenção, São Paulo destina uma parcela do ICMS para as universidades. O Brasil não faz isso. Infelizmente, nós não temos outras iniciativas como essa. Se tivéssemos outras iniciativas, poderíamos ter outros grandes polos de desenvolvimento tecnológico e científico, ajudando na quebra de problemas gravíssimos regionais que nós conhecemos. Esse investimento resultou em
em fatos concretos, em benefícios concretos. E agora eu vejo a preocupação das universidades de São Paulo, mas especialmente da USP, em mostrar para a sociedade esses benefícios. É preciso falar isso. E aí eu volto ao reitor. Quando o reitor diz estamos fazendo máscaras, não é simples, porque essas máscaras não é aquela máscara caseira. São máscaras desenvolvidas com tecnologia e com ciência, com a capacidade de proteção maior, não só para a pessoa que a usa, mas para aquele que está ao lado dela. E fazendo o desenvolvimento através de costureiras, com uma ação social importante. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso e depois contasse também a questão dos hospital das clínicas. O número de atendimentos que o Hospital das Clínicas está tendo hoje, nesse combate ao coronavírus, que é o hospital da nossa universidade. Quando eu digo nossa, eu não fiz USP. Meus filhos fizeram USP, os 2 filhos entraram na USP. E quando o reitor disse, o Marcos fez, gentilmente, não é verdade. Eu fiz como retribuição, reitor. Eu sou muito grato ao USP pela formação dos meus 2 filhos e pela formação de tantos filhos de outras pessoas que tiveram a oportunidade de hoje estar servindo ao país por conta daquilo que encontraram no ambiente universitário da USP, reitor. Ô, Marcos, só uma parte. Primeiro, eu também, tudo que eu faço, eu formei na USP, meus 5 irmãos na USP, meu pai na USP, mas eu queria aproveitar e perguntar para o reitor e pedir para ele fazer uma avaliação dessa questão da queda da arrecadação, que deve ser algo muito importante, preocupante, e o que está sendo feito e aonde podemos ajudar. Tá. Eu acho que o assunto é o assunto do momento da universidade, a nossa grande preocupação, porque, vamos dizer, a universidade não parou. Nós paramos de dar as aulas presenciais, mas, por exemplo, na USP, 90% das disciplinas de graduação continuaram sendo oferecidas de uma maneira ou de outra. As pesquisas da área de corona, esses 200 grupos continuaram trabalhando de uma maneira ou de outra. Então, a produção da universidade não diminuiu muito. Logicamente, os alunos estão tendo mais dificuldades, os professores estão tendo mais dificuldades. Estamos vivendo um momento atípico. Mas, o que preocupa, nós conseguimos sobreviver, mas estamos conseguindo sobreviver esperando a passagem desse período complicado. Mas, obviamente, a consequência nós já estamos sentindo. A queda do ICMS foi significativa. Nós não temos ainda modelos, isso eu estou afirmando, porque vários colegas da USP estão participando dessas modelagens. Nós não temos modelos de como vai ser a recuperação. Não sabemos se vai ser em V, vai ser em U ou vai ser em L, sei lá eu. Então, não temos nem modelos do exterior para nos espelharmos. E aí os dados variam muito. A própria Secretaria da Fazenda partiu de uns certos valores, modificou os valores, agora está imaginando quase 15% de perdas, porém, por outro lado, se fala em 6%. Então, há várias dúvidas. Isso nos preocupa, ministro, porque o grosso das nossas despesas, depois eu vou falar por que isso, mas o grosso das nossas despesas são de recursos humanos, portanto, de despesas fixas, despesas que nós não podemos deixar de honrar. No nosso caso, nós já tínhamos chegado a 75%, mas a média do ano já subiu acima de 90%. E se continuarmos assim, vamos chegar facilmente a despesas de recursos humanos maiores do que as nossas receitas, os repasses do governo do Estado. E isso é uma preocupação muito grande. O que nós podemos fazer? Então, o que nós estamos podendo fazer? A otimização ainda maior das nossas atividades estão sendo feitas. Mas esse item nos preocupa e, felizmente, o vice-governador está muito sensível a isso. Os 3 reitores já tivemos uma reunião com ele. Essa semana vamos ter mais uma reunião com ele e nós estamos estudando alguns meios para minimizar, porque a situação está
muito preocupante em todas as esferas do Estado, em todas as esferas. E nós temos ainda na universidade um agravante, acho que o Marcos também até citou, porque nossas despesas de custeio, em algumas partes, estão aumentando, porque como nós temos a área da saúde muito grande, as nossas instalações de saúde estão tendo mais despesas. Então, nós estamos tendo uma situação, algumas despesas de custeio, ao invés de reduzir, aumentaram. Nossas despesas de acolhimento dos alunos também aumentou, porque nós temos alunos agora com mais necessidade do que nós tínhamos 3 meses atrás. Então, é um paradoxo que nós vamos ter que resolver, é um problema muito grave. O que eu queria também aproveitar, Marcos, por favor, Marcos, se você quiser, me corta, que eu falo muito. Professor, fala. Mas o que eu queria também aproveitar, você levantou a questão de investimento, e isso é outra coisa que tem que ficar claro. No mundo todo, os investimentos de pesquisa são amplamente mantidos e oferecidos pelos governos. Isso é um ponto que tem que ficar claro. As universidades importantes dos Estados Unidos, ditas universidades privadas, algumas delas recebem quase 80% do seu orçamento do governo federal norte-americano. Isso também o pessoal fala, não, a indústria no mundo todo, o investimento que a indústria faz na universidade é 10%, 8%. São valores similares que a USP e a Unicamp, por exemplo, recebem todo ano da indústria. Então, esse é um ponto muito importante. E o último tópico que você levantou, Marcos, a questão do reconhecimento da universidade, felizmente, pelo nosso histórico do Estado de São Paulo, aqui no Estado de São Paulo nós temos uma condição um pouco mais privilegiada. Você vê que o comitê que o governo do Estado montou é coordenado por um professor da USP e tem vários professores da USP. O diretor da Faculdade de Medicina participa, da Faculdade de Saúde Pública participa. Então, o governo reconhece, tanto o governo como vários governos municipais, reconhecem essa necessidade e esse intercâmbio. Então, aqui no Estado de São Paulo, nós ainda temos uma condição, de certa maneira, privilegiada comparada com os outros estados. Mas eu concordo com você. Nós não estamos como se aconteceria, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos ou no Japão, tem um problema, chama-se a universidade, ou na China, inclusive, o primeiro-ministro chinês vai para a universidade para conversar com os professores da universidade e receber subsídios. Então, isso acho que nós vamos pouco a pouco falando. E o que você levantou, a universidade tem que aparecer para a sociedade. Então, nós temos que falar a linguagem que a sociedade entenda. Isso é muito importante. Então, nós estamos aprendendo, e também não é só no Brasil, no mundo todo, nós estamos aprendendo a falar a linguagem que a sociedade possa compreender e possa dar valor ao que a universidade está fazendo. Isso. Há debate hoje em relação à ciência, inclusive no que diz respeito ao ambiente do governo federal. Estamos politizando a ciência e a preocupação, ministro, em relação ao fato que aconteceu, e que mostra bem a condição do Brasil hoje, o Brasil, que sempre foi pioneiro no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas, foi afastado no conjunto de países que estão recebendo investimentos pesados para desenvolvimento de vacinas de um grupo formado pela OMS. Isso é sinal de que, de alguma forma, nós perdemos o rumo correto no que diz respeito a exatamente a valorização da nossa ciência? É evidente, Marcos, que a politização do tema prejudica a imagem do Brasil, internamente e externamente, não é? Isso é público, né? Temos acompanhado diversas lideranças que estão no Poder Executivo, no Legislativo até, ou algumas decisões equivocadas do Judiciário, que
menosprezam a importância da ciência e, mais do que isso, deixam de entender que o protagonismo numa crise de saúde pública precisa ser da ciência. É fundamental que seja. Uma coisa é a opinião de quem quer que seja, até porque a democracia pressupõe o respeito à opinião de qualquer um em relação a qualquer tema, desde que seja feito dentro de critérios da lei, você melhor do que ninguém sabe isso. Mas essas opiniões, qualquer que seja o cargo que a pessoa ocupe, jamais poderá interferir na condução das soluções para uma crise ou um problema específico de saúde pública. E é evidente que, quando há interferência dessas opiniões na condução desse processo, fica abalada a imagem do Brasil, fica questionado o bom senso administrativo e da condução do país na solução dessas questões, e aí os resultados começam a aparecer, infelizmente, afastando o Brasil de determinados fóruns, fazendo com que não venham recursos para o Brasil e também dificultando a transferência de tecnologia, porque a participação do Brasil nessas organizações nos ajuda na agilização da transferência da tecnologia, na integração dos recursos humanos, e isso tudo é muito preocupante. Nós esperamos que prevaleça o bom senso e que sejam rediscutidas essas questões e essas ações do Poder Executivo, qualquer que seja o nível. Essa politização é muito nociva para o Brasil. Tanto é que as pesquisas de opinião pública, elas hoje massacram quem tem essa posição, mostrando que não compreendem isso, porque fica parecendo que quem está numa posição adversa até torce para que as coisas piorem, só para mostrar que estavam certos. Isso tudo é uma verdadeira loucura que nos leva a uma situação de muito mais dificuldade para enfrentar essa pandemia. Registrar aqui a participação conosco da querida Alda Marco Antônio, está conosco na live, um abraço a ela, da Márcia Probato, minha irmãzinha Márcia Probato, filha do saudoso meu padrinho político Rubens Aprobato Machado, Adilson Pedro Machado, da Cleonice Moura, do Renan Boulos, da Vera Silva Ramos, do José Rocha Pinto, da Edna Aparecida Silva, do Claudeci Passador, Eudécio Ramos, Laerte Soares, Alfredo de Araújo Borba, Marcos Silveira, que é de Tarumã, mandando um grande abraço ao nosso ministro, Carlos Takahashi, José Rubens Filho, do Itaim Paulista, também mandando um abraço ao nosso ministro, Fábio Costa que fala das máscaras, a importância de falar sobre isso, nesse momento que nós estamos saindo, começando a sair do isolamento social, a questão das máscaras ganha uma relevância ainda maior. E daí a importância da fala do nosso reitor. Reitor, esse problema que nós estamos vencendo no mundo, né? E esses sinais que estão sendo dados em relação ao Brasil, e volto à questão da OMS, isso traz impacto no relacionamento da nossa universidade em relação às universidades de fora do país, que certamente tem na USP uma das referências mundiais no que diz respeito ao desenvolvimento científico? Meu caro Marcos, lógico que tem impacto. Não digo que tem impacto as pesquisas que a universidade faz, o relacionamento dos pesquisadores da USP ou das universidades brasileiras com os nossos colegas do exterior, mas nos afasta de certas oportunidades. Porque uma coisa que é importante se dizer também é que uma parte importante dos recursos de pesquisa são recursos internacionais. São recursos que não são ações que você faz entre universidades e você consegue trazer recursos do exterior para essas pesquisas. Eu fico preocupado que, apesar de no começo eu dizer que realmente a sociedade começou a perceber a importância da ciência e a importância da ciência, a importância do conhecimento ser desenvolvido dentro do Brasil, ao mesmo tempo, não só no Brasil, mas também no exterior, nós temos um pouco um ambiente de algumas lideranças defenderem o negacionismo. Desde não aceitar a situação de pandemia, não aceitar os princípios básicos e começar
simplificar os problemas. Isso é preocupante, porque nós estamos no século XXI, e eu confesso que eu não imaginava que no século XXI eu tinha que defender certos aspectos que, para mim, eram óbvios. Inclusive, defender a importância das ciências humanas no conhecimento das pessoas, defender a importância das pesquisas para o desenvolvimento da sociedade e assim por diante. Mas eu digo que a situação deixou bem claro que ou você tem conhecimento ou você não consegue resolver. Nós tivemos, como USP, um problema alguns anos atrás da fosfetalonamina, que era também uma loucura, dizendo que vai curar câncer, curar não sei o quê. Agora já está sendo produzida industrialmente, mas está sendo produzida industrialmente como suplemento alimentar e nada como remédio. Mas isso criam essas coisas que são muito ruins para a sociedade. Eu era criança, vocês não devem lembrar, teve a época do IP roxo. Acabaram com o IP roxo, cortaram todas as árvores para fazer chá de IP roxo. Quer dizer, essas coisas acontecem e isso tem que ser combatido. Não é que alguma coisa não possa não ser ou não ser. Existe o efeito placebo, que nós sabemos que é muito importante. As pessoas, por isso que a oncologia, quando o paciente já está em terminal, o médico permite que ele tome qualquer coisa, seja feito com ele qualquer outra coisa, porque já não há mais outras alternativas viáveis. E, às vezes, o efeito placebo é muito positivo. Mas o conhecimento não pode ser desprezado. E é isso que nós vamos ter que combater, e esse negacionismo tem que ser combatido, demonstrando que só com conhecimento você consegue avançar. Na questão da chamada pílula do câncer, né? Sim. Me corrija, reitor, a USP tinha parado de desenvolvimento daquela pesquisa, porque entendeu que não era cabível. A pesquisa já tinha mostrado que não podia avançar. E já tinha fechado o laboratório. E aí começaram a ter decisões judiciais mandando a USP entregar a pílula, sendo que a USP não produzia a pílula. E aí eu vou ao ministro Gilberto Kassab da interferência do Estado, né, no que diz respeito a tentar induzir um trabalho científico que a ciência sabe, ou os cientistas sabem, inadequado. E estamos vendo essa discussão, inclusive, no que diz respeito a medicamentos hoje para o coronavírus. E aí, independente do medicamento, mas um amigo me perguntou, se você pegar o coronavírus, você não tomaria tal medicamento? Eu digo, olha, não sei. De repente, a situação seria tão desesperadora que eu até procuraria fora da ciência alguma alternativa. Nós não sabemos, o ser humano, até brinquei, até buscaria em outras religiões. Mas a interferência, no caso do judiciário, naquela pílula do câncer, eu não sei se hoje nós estamos tendo decisões judiciais, mas também no que diz respeito às políticas públicas interferindo no desenvolvimento da ciência, ministro. É evidente, é claro isso. E falo isso sem nenhum constrangimento ou temor. Seja o presidente da República ou seja o mais modesto servidor, não tem nenhum sentido essa interferência. Ela é indevida, inadequada. Atrás de um tratamento sempre precisa estar a coordenação de um médico, da ciência, porque é evidente que a interferência ela é uma interferência de quem não tem conhecimento, o que torna perigoso o tratamento. E quanto mais visibilidade tem o cargo da pessoa, mais perigosa é a manifestação por conta de todo envolvimento de seus seguidores, da opinião pública, que pode ficar insegura quanto ao melhor caminho para o país no combate a uma epidemia ou um simples problema de saúde. Então, eu me associo a todos aqueles que entendem indesejável e inadequada essas manifestações e sempre faço o meu apelo para que as pessoas reflitam da gravidade dessa participação em algo que não é da sua seara. É cada macaco no seu galho. Assuntos de saúde pública precisam estar sob o comando da saúde, da medicina
e dos profissionais da saúde, tendo o médico à frente. E nós estamos começando a nos aproximar do encerramento da nossa conversa. Essa conversa sempre ficou com gostinho de quero mais. Quero registrar também a participação da Flávia Lepic, da Márcia KF, da Adriana Fiozzi, da Eliana Marcelo, da Rose Eugiano, do Silvio Storage. Reitor, qual a expectativa que nós temos hoje de, ultrapassado esse período de pandemia, de entrar realmente com os investimentos maciços no desenvolvimento científico e tecnológico do país? E depois eu queria também ouvir o ministro Gilberto Kassab, que começou com ele, enquanto ministro, a negociação para a questão da entrada do 5G, da tecnologia da internet das coisas. O Brasil terá condições de dar um salto tecnológico, porque a impressão que passa é que nós estamos nos distanciando dos países mais desenvolvidos pela falta de investimento, quer no que diz respeito à capacidade nossa de produção industrial, quer, infelizmente, especialmente a capacidade de produção científica. Isso realmente está acontecendo e há expectativa de uma reversão a partir do fim da pandemia? Bem, Marcos, acho que o aspecto é um pouco mais preocupante, na minha opinião. Porque não é só investimento na pesquisa, é investimento também no desenvolvimento, na inovação que é feito na indústria. Eu até brinco um pouquinho que se eu gastar 100 numa pesquisa no laboratório, eu vou gastar 1.000 para fazer o protótipo, eu vou gastar 10.000 para começar a fazer, aplicar isso na indústria. Então, os custos são muito mais elevados. Então, tem que haver um incentivo. Nós temos uma legislação muito boa. Não sei se o ministro concorda comigo. Só que a legislação continua tendo insegurança jurídica. E insegurança também insegurança política. Porque uma indústria que vai investir, por exemplo, no meu laboratório, nós temos 2 indústrias que investem há 20 anos seguidos. São 2 indústrias, uma paulista e outra catarinense. Então, são coisas de longuíssimo prazo. A indústria tem que ter um mínimo de segurança política e um mínimo de segurança jurídica para utilizar a legislação que é moderna, é boa, para poder avançar. E eu acredito, Marcos, eu sou muito... Não digo que eu seja otimista, mas eu vejo o lado muito positivo das coisas. Essa pandemia vai resultar num Brasil diferente. E a gente tem que trabalhar para que seja um Brasil diferente e melhor. Vamos ser sinceros, essa pandemia demonstrou, escancarou, que nós temos uma porcentagem da nossa população que era transparente. Nós não enxergávamos. Pior ainda, uma porcentagem menor, mas também não desprezível, que nem existiam, não existem. Quer dizer, eu fiquei abismado vendo um senhor, um chefe de família, dizer que não consegue colocar o nome dele na certidão de nascimento dos filhos, porque ele não existe. Então, nós tínhamos esquecido uma parcela muito importante, e essa parcela apareceu. Então, eu acho que o Brasil vai mudar, agora cabe a nós garantir que essa mudança seja boa. Na área de ensino, vamos falar de ensino, certamente vai ser 2021, 2022, nós vamos ter grandes mudanças. Na área da pesquisa, eu acho que agora os industriais brasileiros, os empresários brasileiros, perceberam que no momento mais crítico, ou eles dominam o conhecimento, ou eles ficam na dependência de interesses externos e não conseguem dividir. E os próprios governos, que na hora que nós não conseguimos importar certos insumos, porque há outros interesses externos, isso demonstra que o nosso país ficou muito exposto a políticas que são definidas no exterior. Então, eu acredito, nós vamos mudar, o Brasil vai mudar, e cabe a nós, a todos nós,
trabalharmos para que possamos ter um país melhor do que antes da pandemia. Ministro? É isso mesmo, Marcos. O nosso reitor está coberto de razão. Nós precisamos, apesar de termos uma legislação moderna que permite o investimento da iniciativa privada, da indústria, do capital privado na pesquisa, mas falta aperfeiçoar as condições de segurança para que nós tenhamos mais investimentos e de longo prazo, que o investidor tenha confiança no investimento. Esse é um processo que vai se consolidar até por conta da queda da arrecadação do poder público. Nós vamos, que isso é claro que vai acontecer, nós vamos ter que necessariamente aperfeiçoar esse processo e, somando a nova tecnologia, o 5G que está chegando, facilitando as coisas e, com isso, nos permitindo a ter acesso a mais pesquisa, a mais inovação, fortalecer. Política de inovação é fundamental para o Brasil e ela tem sido feita preponderantemente pelo capital privado. Nós precisamos blindar esse investimento para que ele continue acontecendo, seja em parceria com o poder público ou com as instituições, as grandes entidades, e dessa maneira projetarmos um futuro promissor do Brasil no campo da pesquisa. O 5G é a avenida que existe hoje para que a gente possa ter uma inovação melhor. Mas, em termos de tecnologia, viu, reitor Varran, o Marcos aqui está dando um show. Antes de você entrar no ar, eu estava tendo uma consultoria com ele, porque a imagem dele está muito melhor que a minha, que a tua, mais clara, mais visível. Ele está anos-luz à frente da USP, do Varran e do Kassab. Ministro, eu quero, infelizmente, nós vamos ter que encerrar por conta do horário. Mais uma vez, anotar aqui a presença entre nós do Gerson Guerra, da Érica Lima, da querida Thaís Gasparian, da Rita Castelão, do Fernando César Baruso, do Celso Fioravante, da Cida Prado, da Libânia Aparecida, do Stasis, do Constantino Salvatore, do Marco Antônio, que lhe manda um abraço, do Renato, querido amigo do Renato Barros, de São Carlos. Reitor, sua palavra final. Mais uma vez, agradecendo a gentileza de estar participando da nossa conversa de hoje. Eu reforço os meus agradecimentos pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a situação da universidade nessa situação atípica da sociedade. É uma honra conversar com o ministro Gilberto Kassab, uma honra conversar com você, Marcos, que eu tenho uma admiração muito grande. E eu diria, meus amigos, minhas amigas, cabe a nós, aquilo que eu falei, cabe a nós trabalharmos, nos esforçarmos para que a retomada das atividades a partir do ano que vem, a partir de 2022, nos seja feita de uma maneira mais proativa, mais desenvolvida, mais bem planejada, para que o nosso país mude de patamar e possa melhorar a qualidade de vida da sua população. Muito obrigado. Ministro Kassab, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar participando dessa conversa. Uma pena que o tempo compromisso é de 1 hora apenas. Podemos ficar aqui o dia inteiro conversando, um tema relevante, e a sua experiência é importantíssima nesse momento. Eu também agradeço a oportunidade. É uma alegria muito grande ter podido conversar com você, com o nosso querido reitor Varran. Eu sempre digo, como falei agora há pouco no programa, na nossa conversa, que a USP sempre foi uma extensão da minha casa. Meu pai formou em medicina na USP, eu e meus 5 irmãos, 2 sobrinhas, um sobrinho ainda estuda na USP. Então, nós sempre aprendemos com a USP. O reitor, hoje, é um privilégio ter o Varran como reitor da USP, uma pessoa qualificadíssima e que, na hora certa, está como reitor nessa crise. Ninguém mais adequado do que ele, com o seu perfil conciliador, uma grande liderança, respeitado por todos, e poder contribuir numa conversa, num debate, com as políticas públicas da saúde, com as políticas públicas, de uma maneira geral, do Estado e do país, debatendo com a USP, ajudando o nosso reitor, é um privilégio, uma satisfação imensa.
Muito obrigado, querido reitor Varran, Marcos, pela oportunidade. Uma saudação muito especial a todos que nos acompanharam. Amanhã, às 10 horas, vamos ter outra conversa entre amigos, tratando de 2 polos de desenvolvimento importantes, que certamente nos auxiliarão a sair mais rapidamente dessa crise. Sobre agricultura e sobre infraestrutura. Nós teremos aqui o Christian Lombauer e o Renato Meirelles, que é presidente da CAF Brasil, uma das grandes construtoras, fabricantes de trens do mundo, discutindo amanhã agricultura e infraestrutura. Amanhã, às 10 horas, também na nossa fanpage. Muito obrigado a todos, um abraço, boa semana e um excelente mês de junho. Tchau, tchau.